Muito bom dia, amigos do Facebook. Estamos chegando mais uma vez com o programa Aldeia Felicidade. Quase 10 anos no ar. O programa está começando. Aldeia Felicidade. Paz e luz no seu lar. Pequena mudança na abertura. Nossa querida Lourdes, Tequeter, lá em Rio do Campo. Beijão, Lourdes, para ti, para Darcy, para toda a família. Os Já está potenciais conosco. do amadurecimento. Uma proposta Vamos prestar atenção nessa abertura também. Uma Nossa nova querida escolha Darcy ao seu também. alcance. Beijo grande. Obrigado por estar Você conosco. merece ser feliz. Muita luz no coração. Programa Aldeia Felicidade. Apresentação: Zeca e Neivane Grava. Estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Nossa querida Mariane e minha Tanásio lá em Dayal, trabalhadora do bem, muito bom dia. Obrigado por estar conosco. Muito bom dia. Nosso bom Deus te use. Onde te encontres na Bom dia, Luiz Gadotti, seja bem-vindo. que Deus te ilumine. Marceli, bom dia. Passou alguém que eu não vi, mas bom dia também. A Trentina FM convida você a elevar ainda mais seus pensamentos, a sublimar ainda mais seus pensamentos. Vibremos em prol do nosso planeta, sejamos a união de um só pensar, o amor, a união de um só sentir, o amor. Quando você conseguir superar problemas graves, não se detenha na lembrança dos momentos difíceis, mas na alegria de haver atravessado mais essa prova em sua vida. Quando sair de um longo tratamento de saúde, não pense no sofrimento que foi necessário enfrentar, mas na bênção de Deus que permitiu a cura. Leve na sua memória para o resto da vida as coisas boas que surgiram nas dificuldades. Elas serão uma prova da sua capacidade e lhe darão confiança diante de qualquer obstáculo. Chico Xavier. Bom dia, Sidney, Tarcísio, bom dia. Estamos com os amigos já nos acompanhando através do Facebook. Nossa saudação a você, nosso querido ouvinte aqui da Trentina FM. Nossa saudação a vocês do Facebook. Nós estamos chegando com aquela alegria, aquela vontade, né, Neivane, de fazermos uma companhia útil, amiga e agradável a todos vocês. É o programa Aldeia Felicidade, onde o Espiritismo, como consolador prometido por Jesus, é a base, é a nossa sustentação. Bom dia, Dorvalino. Nosso querido Dorvalino Dias também conosco. Beijo grande, obrigado por estar conosco. Todos vocês que nos acompanham todos os domingos aqui, através da Trentina FM 98,3, Trentina FM de Rodeio, Santa Catarina, e também por essa ferramenta tão especial que é o Facebook, né? Estará também depois no YouTube, então, a qualquer momento já temos lá dezenas de programas, né? Todos poderemos também absorver alguns ensinamentos através de uma releitura, podendo assistir a qualquer momento, né? Então, assim, hoje, muito bom dia, Neivane. Bom dia, Flores do Dia, bom dia, Zeca. É um prazer estar novamente aqui. Então, hoje estamos aqui, vamos falar um pouquinho sobre o Espiritismo, vamos compreender melhor, porque ainda tem muitas pessoas que não compreendem, que confundem um pouquinho as coisas. Então, principalmente, em que ele nos auxilia, né? Ele vai nos auxiliar em quê? Para que serve, né, Zeca? O Espiritismo, sejamos bem claros, né, bem objetivos, não é proselitista. Não quer fazer com que ninguém venha para o seu lado através da conversão. Ele quer, pelo menos, tocar os corações através da sensibilidade, esclarecendo mentes e corações de onde viemos, por que estamos aqui, para onde nós iremos, né? Eu acho que seria bem interessante, Zeca, iniciarmos com uma mensagem, a paz ilusória, que recebemos numa reunião, de um amigo espiritual. Então, acho que é bem interessante
CAK Rodeio, então, ouvirmos, para a gente abrir os nossos trabalhos, para a gente entender, porque essa mensagem vai já abrir um pouquinho mais para a gente compreender o Espiritismo. Isso. A maioria dos nossos livros advém do mais alto. A inspiração é própria dos espíritos superiores, assim como a Bíblia, que é toda mediúnica, né? Assim como a doutrina espírita, o Espiritismo, que é a doutrina dos espíritos. E todos nós somos espíritos. Eu, você que está nos ouvindo, Claro. você que está nos assistindo, então é a doutrina dos espíritos, não é dos espíritas, é do mais alto, veio de Nós somos Jesus. espíritos É o Consolador encarnados. prometido por Jesus. Estamos todos juntinhos, né, nessa caminhada de aproximação com o Pai, através da boa vontade. Nosso querido Vânio, Chiarelli, Vânio, beijo grande no coração para toda a família. Obrigado por estar conosco. Vamos lá, então, escutem. Tantas mensagens, escutem. todas que vêm do mais alto, Sim. né? E assim também as mensagens que recebemos todas as semanas nas nossas reuniões mediúnicas, sempre tem alguém superior a nós que se preocupa, né, com os nossos percalços, com as nossas dificuldades, isso aí que chamamos de problemas, que nada mais são do que oportunidades de evolução. Essa de um amigo espiritual, né, de nome Antônio, a paz ilusória. Disse Jesus: não vim trazer a paz, mas a espada. Durante milênios, nós, os cidadãos aqui da Terra, os cristãos, tentamos traduzir essas palavras de várias formas. Alguns chegaram a dizer que Jesus não teria falado tais palavras. Tudo isso ocorre porque ainda temos a ilusão que paz significa ficar tranquilo, sem problema algum, que é um grave erro. Jesus nos alertou sobre isso, que precisamos olhar para dentro de nós, onde encontraremos várias espadas, chagas, vícios como orgulho, a vaidade, entranhadas em nosso ser. Isso dói. Então preferimos trocar momentos de reflexão, de prece, para correr atrás do dinheiro, ou a obsessão pela juventude eterna, entre outros fatores, pensando que isso é ficar em paz. Fico pensando que já estaria mais que da hora de acordarmos desse sonho ilusório e acatar as palavras do Mestre. Iniciemos agora mesmo nossa reflexão com o seguinte questionamento: que tipo de paz estamos alimentando? A paz ilusória ou a paz que passa antes pela tormenta de nos reconhecermos como seres imperfeitos, mas conscientes que procuram o caminho da luz? Acordemos dessa letargia chamada consumismo desvairado. Ali, com certeza, não encontraremos Jesus e, consequentemente, a paz que ele exemplificou. De um grande amigo de caminhada, Antônio. Então, assim, esses amigos que se portam conosco, né, sempre à nossa frente, assim como nossos anjos guardiães são espíritos superiores a nós. Nossa Sigrid Gebin, lá em Dayal, a Geisa Carla, lá em Pernambuco, nos acompanhando. Beijo muito grande no coração. Então, assim, nós que de Iracife, a Mocine Prada, muito bom dia, obrigado por estar conosco. É uma grande alegria, né, quando nos reunimos aos domingos de manhã com pensamentos positivos, pensando em Jesus, governador espiritual do planeta, o único espírito puro que esteve entre nós, que nos deixou mensagem consoladora, mas também responsabilizadora. E é isso que o Espírito faz, o Espiritismo faz. Nos traz a consolação, mas também a responsabilidade por todos os nossos atos. A nossa querida Sigrid está dizendo bom dia, abençoado domingo para você e sua família. Obrigada. Obrigado, Sigrid, para todos vocês que nos acompanham. Falando aí, é o que o Antônio aqui nessa mensagem recebida por nós, que ele está fazendo, né? Nós estamos à procura dessa paz ilusória. A gente acha que, tendo dinheiro, tendo as coisas materiais, e muitas vezes a gente desperdiça um tempo lá danado só para fazer isso. E daí quando a gente pede ajuda para auxiliar aqui, para auxiliar ali, eu não tenho tempo, eu não posso mais fazer isso. Então o Espiritismo vem justamente nos alertar, cuidado. Nós estamos aqui para trabalhar também, mas ele tem que ser um instrumento, né? Não o fim. Então, porque isso nos traz uma sensação de uma paz ilusória. Vivemos na ilusão, né? Achando que daí quando vem a frustração, porque a frustração virá, e daí se vai para os vícios, ou se come demais, ou se bebe demais, se perde tempo, horas e horas e horas fazendo coisas inúteis, que não ajudam em nada no crescimento do espírito. Nosso querido Valdecir Getúlio Tomazelli conosco, muito obrigado mais uma vez.
Muitos amigos desfilam na nossa telinha. Infelizmente não podemos nominar a todos, mas fica a nossa gratidão, o coração cheio de alegria por tê-los conosco nessa manhã tão especial. Vamos lá, então. 20 serviços que o Espiritismo, como consolador prometido por Jesus, faz por você, faz por nós. Temos 20 aqui, né? Seriam muito mais. Mas imagino que também não conseguiremos detalhar cada um deles no nosso programa. Faltaria horas, né? Mas vamos fazê-lo aos pouquinhos. O primeiro, integra você no conhecimento de sua posição e criatura eterna e responsável diante da vida. Veja que é importante. Nosso querido Chico Xavier dizia que o que nos falta é senso de eternidade. Nós não nos damos conta ainda que somos imortais. Tivemos o início, não somos eternos. Eterno só o nosso Criador, Deus nosso Pai. Não teve início, jamais terá fim. Nós tivemos o início, né? Nessa caminhada do átomo ao arcanjo, fomos agraciados com a junção das moléculas, né? E aos pouquinhos fomos caminhados para estarmos como nós estamos hoje, criaturas individualizadas. Nos animais já são assim. Ali tem um espírito. Nós já estagiamos no corpo animal. A evolução é de Deus. É a maior dádiva que Deus nos dá, é junto com a reencarnação. Essa possibilidade de nos redimirmos, né? Assumirmos a nossa responsabilidade. Porque, como diz nosso querido Paulo de Tarso, o São Paulo da Igreja Católica, tudo concorre para o nosso bem. Até o que nós interpretamos como um grande problema, uma grande dificuldade. Nós lemos aí que um tratamento de saúde prolongado, um tratamento de uma doença prolongada, às vezes é um tratamento de saúde pro espírito. Não é, né, Ivane? Nada na nossa vida é o acaso. E o Espiritismo, ele vem ensinar isso, que você vai colher o que você plantar. Então, não adianta a gente ficar com ódio, não adianta fazer fofoca, depois ir lá se confessar pensando que isso é o suficiente. Não é, não. Nós vamos ter que reparar, porque tudo o que a gente lança para o universo volta para nós. Então, aí como ele diz, a gente é responsável. Tudo o que está ocorrendo na nossa existência atual é responsabilidade nossa, só nossa, não é do outro. Não adianta culpar marido, não adianta culpar ninguém, é responsabilidade nossa. Nossa querida Shirley e o Diogo lá em Blumenau, obrigado por estar conosco. Valeu, Shirley. Muita luz no coração de todos vocês. O segundo serviço que o Espiritismo, como consolador prometido por Jesus, nos traz. Expõe o sentido real das lições do Cristo e de todos os outros mentores espirituais da humanidade nas diversas regiões do planeta. A doutrina espírita, como consolador, que nasceu lá em 1857, mas sempre esteve conosco, né, foi oficializada como consolador em 1857 pelas mãos de Allan Kardec, uma das encarnações de Chico Xavier. Então, assim, nos traz essa possibilidade de entendermos os ensinamentos do Cristo. Ele deixou muita coisa, por isso que ele falou que vou-lhe enviarei outro Consolador que ficará convosco eternamente. Para ficar conosco eternamente, não pode ser coisa de um homem, né? Por isso que ele não voltará aqui como uma criatura humana, né? Ele está conosco. Ele não saiu daqui há 2000 anos. Sempre esteve. É o governador espiritual do planeta. Sua aura ilumina toda a nossa... Ele veio todos os nossos para corações. exemplificar, Exatamente. né, para nos mostrar, se a gente quer evoluir, o que fazer. Mesmo porque Jesus não tinha religião. A religião de Jesus era o amor. Os pais dele, sim. Mas ele veio... A religião de Jesus é o amor. Então, e no futuro é o que vai prevalecer. Ainda precisamos de várias... Oi, Fefe. Precisamos de várias denominações religiosas, mas o que importa mesmo é a gente amar, o que importa mesmo é a gente perdoar, o que importa mesmo é se importar com quem está conosco. É isso que o Espiritismo vem nos ensinar. E o número 3 é o quê, Zeca? Então, serviço do Espiritismo? Vamos lá. Como eu falei que não sei se conseguiremos, né, detalhar os 20, mas vamos aos pouquinhos assim e procurando encurtar os nossos esclarecimentos, porque está quase que esclarecido. Amados. Bom dia, amados. Cheguei tarde, mas estou aqui. Bom domingo. A nossa querida Ofélia, minha irmã, a Fefe, e o nosso querido Cláudio, também sempre nos acompanhando. O Espiritismo suprime as preocupações originárias do medo da morte, provando que ela não existe. Então, se tem uma coisa que o Espiritismo fez, foi matar a morte. Né? Isso. Hoje nós sabemos, que a gente alguns não morre. diziam que ninguém voltou para nos falar como é que é lá. Volta, Milhões de espíritos estão nos ajudando nessa caminhada.
muitos parentes nossos, amigos, afetos e desafetos, mas muitos espíritos superiores que estiveram entre nós estão trazendo as orientações para que nós também, paulatinamente, consigamos nos abster dessa necessidade, dessa corrida, esse desvario através do materialismo e nos preocuparmos mais com o espírito. Eles né? se comunicam de várias formas, Todas as tá? formas, né? Por sonhos, muitas vezes, tá? A gente, então, muitas vezes eles mandam uma mensagem assim, eles influenciam alguém a falar para vocês. Não necessariamente precisa ser numa reunião mediúnica. Bom dia, Maria Judite. Vamos então para o quarto. Estamos falando sobre, então, os 20 serviços do Espiritismo. Vamos para o quarto. Falando ainda da morte, né? A responsabilidade que nós temos como criaturas divinas. Somos cidadãos do universo. A maioria de nós nem terráqueos somos. Estamos aqui de passagem. Já reencarnamos 500, 600, 1000 vezes. Nós nos lembramos. Pelo véu do esquecimento, a demonstração do amor de Deus por nós, nós temos a oportunidade de cada recomeço trilharmos um caminho diferente, sempre pela vontade. A inteligência e o pensamento são atributos do Espírito. E todos nós estamos nessa caminhada. O Espírito de Verdade nos dá 2 ensinamentos. Amai-vos e instruí-vos. Por que nos instruirmos? Para mudar os nossos pensamentos. Porque o início de tudo é o pensamento. Comece bem de manhã, agradecendo a Deus por mais um dia. E o seu dia será E diferente. quem é o Espírito de Verdade, Zeca? Nosso querido, é Jesus à frente, mas João Batista. Do lado de lá e do lado de cá estava o João Evangelista, como Chico Xavier, recebendo todas essas orientações. O Espiritismo tem à frente espíritos os mais diversos, muitos mesmos, e médiuns do mundo inteiro receberam essas orientações. Está lá São Vicente de Paula, São Luís, Erasto, né? Fenelon, Sócrates, muitos espíritos comprometidos com o bem, que estão reencarnando a milhares, centenas de vezes a serviço de Jesus e por todos nós. Olha o trabalho deles. Então. Número 4. Revela o princípio da reencarnação, determinando o porquê da dor e das aparentes desigualdades sociais. Como diz Chico Xavier, sem a reencarnação não tem nem por que Deus existir. Não se explica as anomalias do planeta Terra sem a reencarnação. Eu não passo pelo que eu não preciso. O planeta Terra é um planeta de provas e expiações. Renzo Grava. Né? Renzo Grava, obrigado por estar conosco. A Bia Garcia também. Né? Eu não passo pelo que não preciso. Vamos lembrar Paulo de Tarso, é importante isso. Tudo concorre para o nosso bem. Até uma doença, né, concorre para o nosso bem. Às vezes é o caminho de chamar a nossa atenção. Estamos tão interligados com a matéria que a doença vem nos chamar a atenção. Né? Nos faz aproximar com a família. Então, pela reencarnação é que nós vamos, que nos explica por que alguns vêm ricos, por que alguns vêm pobres, por que alguns nascem com uma deficiência, outros não. Tudo tem uma explicação. Cada um colhe de acordo com o que planta. E isso não é castigo, é possibilidade de rever. O que nós vemos como uma tragédia, às vezes é o maior amor de Deus por cada um de nós. Uma limitação física ou mental é o resultado do que nós fizemos no passado. Mas pode ser uma grande prova para os que estão à nossa volta. Então não podemos julgar ninguém. Ou muitas vezes é uma missão, né? Eu falei agora. É uma missão do Espírito mostrando que, mesmo tendo limitação, a gente pode trabalhar. O Chico poderia ter vindo perfeito. Né? Ele Ele escolheu tinha algumas várias doenças limitações. para mostrar que mesmo doente se pode fazer muito. Então não tem essa de dizer, porque eu sou velho, né? Com a medicina atual, podemos envelhecer com saúde. É só a gente se cuidar. E o Espiritismo vai mostrar isso, a gente colhe o que planta. Então não adianta a vida toda eu comendo errado, me alimentando, fazendo coisas erradas, esperar uma velhice com saúde. Então tudo é consequência. Jerônimo Mendonça é um espírita que já retornou à pátria verdadeira, paraplégico, só movia os olhos e a boca. As palestras dele eram numa cama. Adaptaram uma cama para que ele pudesse se apresentar. Ele fazia questão de levar a mensagem de luz, mesmo daquela forma. Então, assim, tudo depende de nós. Nós temos alguma dificuldade, já achamos que aquilo é suficiente para ficarmos em casa, para não fazermos nada. Estou adoentado, não posso fazer nada. Nós temos a possibilidade da oração, mesmo que limitadamente, não possamos até nos movimentar. Isso depende de cada um de nós. Bom dia, Bia Vanderlei, né? Vanderlei Buzarello. Bom dia. Bom dia, Vanderlei. Obrigado por estar conosco. Vamos ver, então, mais um serviço que o Espiritismo faz. Confere forças para suportar as maiores vicissitudes do corpo.
mostrando a você que no instrumento físico nos reflete as condições ou necessidades do espírito. Como falamos da reencarnação. Tudo é consequência daquilo que a gente planta. Então, se eu falo mal da vida alheia, eu não vou colher bênção, eu vou recolher o que eu falo. Se eu espalho ódio, eu vou colher ódio. Se eu espalho amor, então tudo o que eu espalhar, tudo vai voltar para mim, tudo. E as pessoas que vêm, que a gente encontra, muitas delas não são agradáveis, mas não é o acaso. Alguma coisa a pessoa está ali para você aprender algo, né? Muitas vezes é aprender a não se comportar como ela. É uma lição também. Ou muitas vezes eu paro e reflito, né? Penso assim, eu podia estar fazendo mais, né? Então, e eu não estou fazendo. É para isso, então, que a doutrina espírita ela vai esclarecendo, certo? Próximo item. 6. Tranquiliza você com respeito aos desajustes da parentela, os nossos parentes, esclarecendo que o lar recebe não somente os afetos, mas também nos desafetos de existências passadas para a necessária regeneração. Como que eu iria, porque tem gente que não perdoa, né? Por exemplo, um marido que traiu um filho, fica essa existência toda. Se não perdoar agora, Jesus disse, reconcilia-te com os teus enquanto estás a caminho. Se você não se reconciliar agora, você vai automaticamente ter que aprender a amar essa pessoa. Essa pessoa voltará para você como filho, como marido novamente. O nosso querido Adão Nonato tem uma frase mais ou menos assim, né? Desejou o mal, fez o mal, cai no ventre, cai no útero. Você vai atrair para regenerar, você vai ter que pagar pelo aquilo que você faz de errado, né? Porque bom dia, David. Os nossos, David Moser, muito bom dia. Os nossos erros do passado, nossos equívocos, às vezes só pelo véu do esquecimento e através de uma nova reencarnação, para nos recompormos. Eu errei no passado, até assassinei e matei alguém, pela reencarnação com o pai e o filho, eu vou poder reparar aquele erro. Veja como é importante. Nós temos, André Luiz nos traz a história de... Isso não é castigo, é oportunidade. Claro, é misericórdia de Deus por nós. Né? O André Luiz nos traz a história de Segismundo, que vivia um triângulo amoroso numa encarnação anterior, e Segismundo matou o seu adversário, que agora seria o seu pai. E o seu pai sentia muito medo nas reuniões que antecederam o seu nascimento, quando se reencontravam com os espíritos construtores para aquela libertação dos seus corações. Segismundo nasceu como filho de quem ele assassinou no passado. Veja como é importante. O amor cresce, e o amor se sustenta nessa possibilidade de família, a tal ponto que quando se reencontrarem na parte espiritual, o equívoco do passado já não terá mais sentido. O amor é tão forte que suplanta o ódio do passado. Isso é misericórdia de Deus. Aprender a amar, né? O Espiritismo nos esclarece isso, que a gente tem que aprender a amar todos, né? Se a gente não consegue nessa, a gente vai ter em algum momento nós vamos ter que todos nós um dia seremos anjos. Como? Evoluindo. Para evoluir, eu tenho que aprender a amar e perdoar. Mais um item. Deu 7. O Espiritismo demonstra que o seu principal templo para o culto da presença divina é a consciência. Allan Kardec pergunta aos emissários divinos, onde estão as leis de Deus? E os sábios de luz respondem que estão na nossa consciência. Não estão em nenhum livro. As leis de Deus estão na nossa consciência. Ninguém foge de si mesmo. Não. Nós, ao desencarnarmos, ao morrer o corpo físico, não teremos uma banca julgadora dizendo você fez isso e aquilo. A nossa consciência nos acordará. E ela, sim, é um julgador implacável. Não é ela os nos outros acordará. que nos julgam, Isso. somos nós que nos julgamos. Aí vem o remorso, vem o arrependimento, Isso. vem a expiação, que eu vou pagar pelo que eu fiz. E vem finalmente a reparação. Quando estiver preparado para reparar, eu vou absorver todas aquelas energias, vou suplantá-las através da boa vontade, fazendo o bem e o amor. Chico Xavier sempre nos diz que estamos aqui para aprender a amar, não para sermos amados. Porque quando estiver dando amor, o retorno é inevitável. Nossa querida Maria Ferrer, conosco, sempre nos ajudando também. Célio e a Cida, né? Muito bom dia, obrigado por estar conosco. Então vamos para o próximo item. Por que é importante a gente conhecer o Espiritismo, né? O que ele nos ensina? Nós falamos antes que o Espiritismo não é proselitista, não quer converter ninguém, mas quer ensinar. Quer nos dar sustentação para os nossos entraves do dia a dia.
nos responsabilizar também. Somos responsáveis por cada coisinha que acontece em nossas vidas. Isso. Né? Liberta a mente de todos os tabus em matéria de crença religiosa. E como é importante isso? Nós não queremos interferir na religião de ninguém. Não. Cada um se situa no lugar em que ele se sente melhor. É isso que o Chico dizia, né? Cada um fique na sua religião. Não precisamos converter ninguém. Agora, os ensinamentos que o Consolador trouxe para cada um de nós são necessários para a nossa libertação. Não é tolerar a religião dos outros. Nós não podemos tolerar. Tolerar quer dizer que nós somos superiores. Nós temos aqui respeitar. Respeitar. Porque o que vai nos salvar não é a nossa religião, são os nossos atos e atitudes. Então, toda vez que eu falo que a minha religião é melhor que a outra, eu estou sendo inferior, né? Porque Jesus não veio colocar a religião. A religião de Jesus não é o amor. E eu acho que todas as religiões ensinam o amor. E se salvar entre aspas, né? Porque religião nenhuma salva ninguém. Nós estamos aqui para ser salvos. Nós estamos aqui para evoluirmos. Quanto mais evoluídos, mais próximos de Deus. Quanto mais pertinho deles, mais possibilidade de colaborarmos. Quanto mais nós colaborarmos, mais felizes seremos. Quem pode nos salvar somos nós mesmos, né? Isso. Nós nos salvamos com as nossas atitudes, nossos atos. Estamos falando aqui, talvez, repetindo algumas coisas, porque na 9, o Espiritismo elimina a maior parte das suas preocupações acerca do futuro além da morte. Porque as pessoas ficam pensando, né? O que vai ser depois da morte? Daí alguns têm aquele pavor. Eu vou pro inferno, vou pro céu. Não, ele mostra, você vai ser o que você é aqui. Né? Se aqui você é uma pessoa que se dá com todo mundo, que consegue fazer o bem, você vai ser atraído, porque nós somos um bloco de energia. A gente é atraído por pessoas iguais a nós. Então, ele tranquiliza, não se preocupe. Você vai ser exatamente o que você é aqui, nem anjo, nem demônio. É o que você vai colher, o que você plantou. Você não vai ser castigado por alguém, você vai colher o que você plantou. Então, assim, a gente morre para esse plano, mas a gente renasce em outro. A vida continua. Existe vida após a vida. É muita inocência acharmos que podemos fazer mal para alguém e não sermos, não ter aquele débito registrado na nossa consciência. É muita inocência. Né? Causa e efeito é a lei de Deus. É justiça de Deus. Nos acompanha a sua misericórdia, mas a justiça sempre está nos acompanhando. Na número 10, o Espiritismo dá o conforto do intercâmbio com os entes queridos depois de desencarnados. Isso é a maior verdade do mundo. Eu lembro que nós sempre falávamos sobre o Espiritismo com os nossos pais, e o pai dizia assim que não tinha, às vezes, não conseguia captar, absorver aqueles ensinamentos, né? E depois do retorno dele à pátria verdadeira, ele esteve numa das nossas reuniões, dizendo as palavras dele: agora eu entendo. Então, assim, essa possibilidade que nós temos de nos reencontrarmos com os nossos entes queridos se manifesta através das reuniões mediúnicas, mas também, como a Nevane falou no início do programa, através dos sonhos. Nós temos que nos deter nessas possibilidades, matar a saudade através do abraço forte. Nós vamos sentir no dia seguinte, talvez a gente não lembre daquele abraço forte que nós demos nos nossos familiares, mas a consolação estará tocando em nossos corações. Porque quando dormimos, quem dorme é o corpo. O espírito sai e ele vai se encontrar com quem ele ama, ou com quem ele odeia também. Também né? Isso. Tanto ódio como amor atraem. Atrai, é um imã. Isso. Nós vamos ver a música agora e retornaremos talvez para falar de mais 10 itens que o Espiritismo, como consolador prometido por Jesus, nos dá. Vamos lá então. Cisco de Deus, homenagem que Sérgio Santos fez ao Chico Xavier, com tantas reencarnações sempre nos ajudando, desde João Evangelista, Jean Rus, Francisco de Assis, Allan Kardec, né? Todos temos que agradecer esse espírito. Olha, Felício. Faz bem, respire profundamente. Imagine uma luz forte entrando em vosso corpo, nosso corpo. Neuza Lorenzi. Bom dia, Neuza. Bom dia. Vida de bênçãos, amigo de Deus, alma singela,
tão terna e bela, em torno da cruz, fiel a Jesus, excelso mestre do bem, emissário da luz, mensageiro do além, do além. Chico Xavier, Cisco de Deus, de Deus. Amaury Menegassi, muito bom dia, obrigado por estar conosco. Lápis de luz, mãos do Senhor, escravo de Deus, servo do amor. Vozes do além, da verdade e do bem, falando aos seus ouvidos, a morte não existe, ante o mal luta, serve e resiste. Quem confia na felicidade, não desista. Em torno da cruz, um lápis de luz, na fé e na paz, fiel a Jesus, a Jesus. Sintam a vibração dessa música. Chico Xavier, Cisco de Deus, de Deus. Lápis de luz, estrelas no papel, sinais do céu, cores do céu, rumos do céu. Oh, 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 Linda, né, Fefe? oh, Linda música mesmo. Deixa ela entrar dentro, dar aquela paz, aquela força, tirar aquela mal-estar. Temos que dar oportunidade. Programa Aldeia Felicidade. Apresentação: Zeca e Neivane Grava. Oh, de tanto eu falar, ele mudou, né? Então é isso mesmo, nós precisamos mais desses momentos, né? De parar, da gente refletir o que a gente fez, do que a gente está fazendo, refletir em que nós estamos pensando, em que nós estamos nutrindo, porque o Espiritismo, ele vem dizer isso, ele não quer converter ninguém, não. Ele é esclarecedor, ele vai te dizer, você vai colher o que plantou. Se hoje você não está bem, é porque quando nós não estamos bem, é porque nós nos desviamos das leis de Deus. Toda vez que a gente está sofrendo, a gente está violando uma lei divina, né? Se eu estou triste com alguém, eu estou violando uma lei. O sofrimento está nos chamando a atenção para alguma coisa. Isso. Né? O que essa situação está querendo me ensinar? Isso. Né? E ela voltará tantas vezes quantas forem necessárias até ela não que resolver. a gente aprenda com aquilo. Né? Isso. E a gente vai colher exatamente o que a gente planta. Se nós temos pessoas ao nosso lado, vamos diminuir isso mais um pouco. Se a gente tem pessoas no nosso lado difíceis, então algo essas pessoas querem nos ensinar. Talvez tenhamos que aprender a vê-las diferentes. Talvez nós sejamos as pessoas difíceis na vida de alguém. Vamos acordar para essa realidade. A gente só né? olha para os outros, né? A gente acha que os outros são pessoas difíceis. E nós? Como nós nos comportamos diariamente em casa, no trabalho, né? Se a gente tivesse outro olhar, porque quem está berrando, quem está nervoso, está pedindo ajuda. Está em desequilíbrio. Não está se ouvindo. Não né? está se ouvindo. Então, temos que aprender com isso. Fernando Manfrini, olha o Nando ali, bom dia. Grande Nando, beijo grande. Muita luz no coração de toda a família, né? Então, é muito importante a gente se conhecer, né? Ser agradecido, a gratidão, ela é muito importante. Mas alguém pode dizer, eu estou sofrendo, como que eu vou agradecer? Agradeça.
Porque Vamos se ver, você ó. está sofrendo, é porque os teus ombros já estão fortes para suportar. Vamos ver uma Algo que mensagem você plantou. bem bacana nesse retorno. Nosso querido Gilson Folkman, ele e a Célia, um beijo grande no coração. Vamos ouvir uma mensagem bem bacana agora. É de quem? O Nivaldo Pereira Franco. O Divaldo Pereira Franco, um grande divulgador da doutrina espírita, 92 anos, viaja o mundo todo e auxilia milhões de pessoas. Odair Automóveis. 0601 em Ascurra, fone Bom dia. 33830098. Vamos lá então. Aldeia Felicidade. Paz e luz no seu lar. Alegria e ação. A alegria espontânea, que decorre de uma conduta digna, é geradora de saúde e bem-estar. Automóveis de Júlio. O homem que Nosso executa querido com Odair, prazer né, os lá seus do Odair deveres Automóveis. e sabe Nosso querido transformar Júlio as também situações conosco. Muito bom dia. difíceis. Dando-lhes Saúde. cor e beleza, supera os impedimentos e facilita a realização de qualquer empresa. Nosso querido Bruno. A alegria, desse modo, resulta de uma visão positiva da vida, que se enriquece de inestimáveis tesouros de paz interior. Prestemos atenção. Ver deve ser um hino de júbilo para todos quantos se movimentam na terra. Oportunidade superior de ascensão pode ser considerada uma bênção de alto porte, que somente uma conduta jubilosa e reconhecida pode exteriorizar como forma de gratidão. Quanto faças, realiza-o com alegria. Põe estrelas de esperança no teu céu de provações e rejubila-te pelo desejo evolutivo. Abre-te a outros corações que aneiam por amizade e aumenta o teu círculo de companheiros, transmitindo-lhes as emoções gratas do ato de viver. Qualquer ação inspirada pela alegria torna-se mais fácil de ser executada e aureola-se da benéfica luz do bem. Nem sempre é o fato em si o grande problema, mas o estado de ânimo e a forma de o encarar por aquele que o deve enfrentar. Coloca o toque de alegria nas tuas realizações e elas brilharão, atraindo outras pessoas que se sentirão comprazidas em poder ajudar-te, estar contigo, participar das tuas tarefas. O Evangelho é uma boa nova de alegria, pois que ensina a superar a dor, a sombra da saudade e aclara o enigma da morte. Neste, como em todos os teus dias, se alegre, demonstrando gratidão a Deus por estares vivendo. Aldeia Felicidade. Paz e luz no seu lar. Sermos gratos. Precisamos ser gratos. Vamos ouvir então mais uma mensagem do Zeca. Vamos lá. Problemas técnicos aqui. Voltamos já. Nossas atitudes escrevem nosso destino. Nós somos responsáveis pela vida que temos. Culpar os outros pelo que nos acontece é cultivar ilusão. A aprendizagem é nossa e ninguém poderá fazê-la por nós, assim como nós não poderemos fazer pelos outros. Quanto mais depressa aprendermos isso, menos sofreremos. Lindo e abençoado dia para todos. Também a mensagem do nosso querido Chico. E nós continuamos a nossa relação dos benefícios que o Espiritismo, como consolador prometido por Jesus, pode fazer por cada um de nós. No 11º ele diz assim, que o Espiritismo entrega o conhecimento da mediunidade. Todos somos médiuns. Alguns, claro, como diz Allan Kardec, ostensivamente. Podem ver, podem sentir, podem falar, podem contactar com os nossos amigos já na parte espiritual. Mas todos somos médiuns e temos essa possibilidade do intercâmbio com o mundo espiritual. A todo momento. O Espiritismo é ciência. Nos mostra essa relação que existe entre o mundo físico e o mundo espiritual.
e nos dá a garantia que o Ele mundo é espiritual filosofia, ele é é mais religião. importante do que o material. Isso. Temos que priorizar o lado espiritual. Mediunidade é isso, né? Pode ler a próxima que eu comento, daí vamos fazer assim. Vamos, mas senão a o mediunidade é tempo tá mais importante, curto. porque a mediunidade sempre existiu. Isso. Desde que o mundo é mundo, sempre existiu. Isso, a Bíblia, por Moisés foi exemplo, médium, né? Daniel... Tudo foi inspiração. Eles falam inspiração divina. Claro que é inspiração divina, mas Deus tem os espíritos que trabalham para eles. Então, eles mesmo mandavam os ensinamentos por meio dos profetas. E hoje, então, ainda continuam se comunicando. Como que eu disse, não necessariamente só numa mesa, numa reunião mediúnica, mas muitas vezes temos intuições, que o nosso anjo guardião fica aí falando, ou algum amado nosso, né, quer que nós façamos. Muitas vezes em sonhos, a gente levanta da cama com aquela sensação, eu tenho que fazer isso, aquilo, né? Então, o intercâmbio sempre ocorre, a todo momento. É porque grande parte da humanidade não percebe. Muitas vezes você evita um acidente se você está antenado, né? Você tem uma premonição. Então, a mediunidade, ela é frequente na nossa vida, esse intercâmbio, né? Porque com os nossos irmãos, não são seres à parte, como foi colocado na nossa cabeça, né? Não são seres que viram estranhos depois da morte, ou para ficar com medo, né? Que colocaram pânico na nossa cabeça. Somos nós também, imagina nós, desencarnados, as pessoas me digam, sai daqui, vai embora, né? Então, são pessoas que a gente continua nos amando. Nós não nos questionamos. Nós nos perguntamos para onde que nós vamos depois da desencarnação, depois da morte. Né? Eu gostaria que nós poderíamos aproveitar o domingo à tarde assistindo um filme como Nosso Lar. Né? Aí sim poderíamos acrescentar muita coisa nas nossas vidas. Por que perder tempo com esses programas televisivos aí que não acrescentam nada? Também, nós chegamos na segunda-feira e não absorvemos nada de bom. Acordamos sem nada de bom, vendo esses programas aí que não acrescentam nada em nossas vidas. Vamos procurar. O Espiritismo nos diz que a vontade é um dos atributos do Espírito. Então, pela vontade, vamos exercitar a nossa possibilidade de nos instruirmos. A Patrícia, a Pati Fronza, ela e Cadu, um beijo grande. A Ângela, passe lá em Pouso Redondo. Valeu, Ângela, obrigado por estar conosco. Né? Vamos continuar, então, nos nossos esclarecimentos através desses 20 itens que o Consolador possibilita para cada um de nós. No 12º, ele traça providências para o combate ou para a cura da obsessão. Isso é muito importante, porque Paulo de Tarso também nos diz que nós somos vigiados por uma nuvem de testemunhas. Veja como é importante entendermos quem são essas testemunhas. Até bem pouco tempo, nós fazíamos muitas coisas, achávamos que a iniciativa só era nossa, mas eles potencializam para o bem, mas também para o que não é bom, as nossas atividades. É importante entender isso. Quando, então, nós ficamos com muita raiva de alguém, quando fizemos mal a alguém, isso fica em nós, não desaparece. Mesmo depois da morte do corpo físico, fica ali. E nós vamos ter, muitas vezes, a gente que reaver isso. E o que acontece? Muitas vezes a gente nasce antes, e ficamos com o inimigo, né? E é inimigo, mas a gente fez alguma coisa para essa pessoa também, né? E ela começa a nos perseguir, né? Até que ela não percebe que a gente mudou, que a gente pode também auxiliar ela. Então, o que acontece? Muitas brigas dentro dos lares, pais com filhos, vícios, as pessoas não se entendem. Como nós falamos a semana passada, a obsessão está no código da medicina, é o CID, né? CID-10, Código Internacional de Doenças. Então, assim, e daí o que acontece? Vemos crianças sendo dopadas já com remédios, né? O que acontece? Tem mediunidade, falam que é coisa do demônio, e daí empantura as pessoas com remédios onde que deveria ter esclarecimentos. Se não estão doentes, ficam doentes. Né? Deveria ter esclarecimentos. Nosso querido Clóvis Marcos, né? A Solange Eduardo lá em Blumenau. Nosso querido Fábio, a Vilma, né? Da Três Irmãos Caminhonetas. Isso. Também a Fabíola, nossa afilhada, um beijo grande no coração. Quando que deveria ter esclarecimento, fazer o evangelho no lar, participar de uma religião, se respeitar, tudo isso seria resolvido de uma forma mais amena.
Vamos lá, então, a próxima? Vamos lá, vamos procurar agilizar um pouquinho, temos pouco tempo, né? Parece que 1 hora é muito tempo, mas aqui se transforma em Isso. quase... Você fala Sempre uma... absorvemos alguma Vamos fazer coisa, assim, né? Zeca, você explica uma, eu Vamos lá. explico a outra, é mais rápido. Né? Destaca o imperativo da caridade por dever. Isso. Allan Kardec ele não falou fora do espiritismo não tem salvação. E o Chico Xavier disse que se ele tivesse falado isso, ele teria tomado outro caminho. Ele falou, fora da caridade não existe salvação. Todos nós temos a possibilidade de nos aproximarmos de Deus através das boas ações. Isso, né? Nós que o Nilson Zanella, né, lá em Itapema, né, Meia Praia, Nair Prada Vailate também conosco, né, muita luz no coração. Obrigado pela companhia. O Adelar Duarte também nos acompanhando. Então, assim, temos por dever essa possibilidade. Nós temos o dever de sermos felizes, né? Não é direito, não. Nós temos o dever de sermos felizes, porque para sermos felizes, a caridade tem que sustentar as nossas ações. Isso. Temos que nos preocupar com quem está ao nosso lado. Não existe outro caminho para a felicidade se não nos preocuparmos pela felicidade de outrem. Isso aí. Nós, fazendo aos outros, estamos fazendo para nós. Pra nós. É isso que nós não entendemos. Aí Atraímos volta boas energias. isso, volta a lei de causa e efeito, que é a lei de Deus. Eu não vou receber nada que eu não tenha colocado Isso. aqui na psicosfera do planeta Terra, que eu não tenha colocado ou dado para alguém. Eu só dou aquilo que eu tenho. Para dar alguma coisa melhor, eu tenho que me instruir, aprender, bom colocar, ser uma pequena luz na vida das pessoas. Cristiane Isso. Soares, né? O Adelar falei que está conosco, já um beijo grande. Vamos lá, vamos continuar. Vamos apreciar um pouquinho aqui. A Rose Fruit também nos acompanhando. Muito bom dia. Auxilia você a revisar e revalorizar os conceitos de trabalho e tempo. Como é importante, O que né? é importante, então, eu valorizar. Preciso ter o trabalho físico, mas também eu tenho que ter tempo para mim. Não colocar tudo no trabalho físico e eu esqueço. Né? Esperando só a aposentadoria. Daí, quando chega a aposentadoria, você vai estar o quê? Sozinho, muitas vezes. Não vai estar com saúde. Né? Então, é importante você trabalhar, mas valorizar sua família, valorizar seus amigos, ter os momentos prazerosos. E no trabalho, não ver o trabalho como uma cruz, mas sim também uma possibilidade de fazer amigos, de eu ganhar meu sustento de uma forma prazerosa. Mesmo porque temos aí com 13 milhões de desempregados que aceitariam qualquer serviço. Isso. Né? Para poder dar um conforto maior para os seus familiares. Vamos agradecer sempre, ser então. gratos. Agradecer pela segunda-feira é importante. Na 16ª, o Espiritismo concede a certeza natural de que, se beneficiamos ou prejudicamos alguém, estamos beneficiando ou prejudicando a nós A próprios. gente falou já. Volta sempre a lei de causa e efeito, que é a lei de Deus. O que Então, plantamos. acreditar em Deus, ou ter a certeza de Deus, e achar que eu posso fazer alguma coisa aos outros, sem responder por aquelas ações, é muita ingenuidade. Bom dia, Marlise. Vamos cuidar com o que nós fizermos para os outros. Vamos cuidar. Né? E tudo começa com o pensamento. Isso. Marlise da Larosa, muito Nossa bom dia. amiga. A 17, garante serenidade e paz diante da calúnia ou da crítica. Quando alguém falar alguma coisa de você, faça um exame. Isso que ela falou é verdade? Se for verdade, Fazer o quê? Né? se for verdade, procuremos, porque quem não gosta de nós vai tocar bem na feridinha nossa. Se for verdade, procuremos mudar nossos atos. Se for mentira, deixa ir, que o tempo é o melhor remédio. Falamos de causa e efeito de novo. Né? Maledicência é um mal muito sério. Muito sério. E vai colher quem plantou. E vai absorver essas Claro. energias trevosas, Nada né? é pro Da outro. angústia, do Tudo medo. é pra mim. É como alguém que faz mal a um irmãozinho animal. Vai Vai absorver colher. a energia trevosa do medo, da angústia, da Nem fome. mais, nem menos. Resultado, doenças. Se não nessa existência, Em nas outras. próximas. Né? Na 18ª, ensina você a considerar adversários por instrutores. Veja como é importante. O Chico que dizia isso, né? Os Nossos nossos adversários inimigos, são né? nossos instrutores. Porque eles nos dizem, eles apontam o ponto certo de onde nós erramos, de onde nós temos que nos corrigir. Isso. É importante isso. 19ª. Explica que por maiores sejam as suas dificuldades exteriores, intimamente você é livre para melhorar ou agravar a própria situação. Livre-arbítrio. Você tem essa liberdade, né? Ninguém impede você de nada, só que você tem que ter algo em mente. Nós temos que ter em mente que a gente vai colher o que planta, né? Então, plantemos o amor, que a gente vai receber o amor. E na 20ª,
né, patenteia que a fé ilumina o caminho, mas ninguém fugirá da lei que manda atribuir a cada qual segundo as obras pessoais. Essas são 20 das muitas bênçãos que o Espiritismo, como consolador prometido por Jesus, realiza em nosso favor. Será curioso que cada um de nós pergunte a si mesmo, o que estamos nós a fazer por ele? André Luiz Emmanuel, é o espírito que... André Luiz aqui assinou como André Luiz, mas ele é o Carlos Chagas, né? Ele trouxe 16 livros para nós, 13 do mundo espiritual. Esse aqui é a psicografia de Valdo Vieira, no dia 22 de outubro de 1965, em Uberaba, Minas Gerais. Valdo Vieira, que trabalhava junto com o Chico, eles chegaram a psicografar o livro, um escrevendo a parte par e outro a parte ímpar, sem conhecimento. Depois juntaram para fazer um livro. Veja que é a misericórdia de Deus através dos seus emissários, né, e que patenteia aos emissários aqui encarnados fazerem isso por todos nós. Só do Chico Xavier nós temos mais de 500 livros. 500 livros. 412 enquanto estava conosco, os demais editados, publicados depois. Então são 503, 504 agora. Caridade. Né? Olha as lições de vida, né, que ele nos trouxe. E tudo nos explica, gente. Então, assim, nós procuramos, por meio desse programa, esclarecer que o Espiritismo, ele está aí para esclarecer, para nos auxiliar, não para mistificar. Está ali, ele nos diz, você vai colher o que você plantar. Ele vai dizer assim, aonde que eu vou depois da morte? É só a gente olhar o que a gente está fazendo com a nossa existência agora. Nós vamos saber para onde a gente vai. De acordo com aquilo que a gente está plantando, nós vamos colher. E como vai ser nossa próxima reencarnação? Novamente, veja o que você está plantando, porque nós vamos colher tudo. Não existe alguém que está te condenando, não existe um céu, um inferno circunscrito. Você vai para onde você tem, com quem você tem afinidade. Aonde você vai agora? Com que tipo de pessoas você se relaciona? Assim vai ser no plano espiritual. Teu corpo morre, mas nós somos seres imortais, vivemos, temos várias existências. Então, é a função do Espiritismo. Não é dizer que é melhor que os outros, ele não quer converter ninguém. Seja feliz na religião que você for, mas faça o bem. Olhe ao seu redor, tente modificar, se modificar. É importante nos reconhecermos como criaturas divinas. Nós vamos repetir, nem terráqueos nós somos. Estamos aqui de passagem. Já reprovamos num planeta que estava passando por uma grande transformação que o planeta Terra está passando agora. Estamos passando de provas e expiações para a regeneração. Então é um processo muito forte, muito grande, é a bênção de Deus por cada um de nós. Nós podemos nos redimir através da boa vontade, fazendo aos outros só o que gostaríamos que nos fizessem. É tão difícil assim? Né? Se eu sei que eu faço, o que eu faço para os outros é para mim que eu estou fazendo, o que eu vou fazer daqui para frente? Não sejamos ingênuos. Pode dizer, eu não acredito nisso. Não seja ingênuo. Isso é lei de Deus, é mensagem divina. Acreditando ou não, reencarnaremos muitas vezes ainda, a fim de que o burilamento do Espírito, essa criatura especial que todos nós somos, possa se aproximar mais de Deus. Vamos repetir, as leis de Deus estão na nossa consciência. As leis de Deus estão na nossa consciência. E nós só sofremos quando delas nos afastamos. Não tem porquê, não existe falta de respeito em falar uma grande verdade, né? Afinal, foi Jesus que disse. Não precisa acreditar em nós, acredita em Jesus, foi Ele que disse. Faça aos outros só o que queres que vos façam. Só isso, a começar pelo pensamento. Meu pensamento não é tão bom? Por que está acontecendo isso? Por que eu desejo mal ainda? Por que eu estou pensando mal dela? Por que eu falo mal daquela pessoa? Vamos nos perguntar algumas coisas que acontecem no nosso dia a dia. Não vamos passar a mão na cabeça, não. Nós somos responsáveis pelos nossos atos. Colheremos exatamente aquilo que semearmos. Tenhamos certeza disso, porque Deus é o Criador absoluto. Está conosco. Somos todos irmãos, embora ainda não nos reconheçamos como tal. Um programa desse, claro, levaríamos mais algum tempo para esclarecer detalhadamente cada item, mas foi muito importante, né, Neva? Foi. Posso me despedir? Pode despedir, estamos em cima da hora. Isso, então, ouvintes da rádio, do Facebook, muito obrigada pela essa possibilidade. Esperamos que tenha auxiliado. Podem também compartilhar, vai estar no YouTube, vai estar no Face esse programa. É só colocar lá Zeca Grava, Aldeia Felicidade.
vai aparecer vários programas. Quando vocês verem alguém triste, deprimido, né? O nosso intuito desse programa é para orientar, certo? Então, obrigada, Ofélia, obrigada para todos. Que bom que vocês gostaram. E como nós estamos, Zeca... A Ofélia está dizendo obrigado pelo lindo programa. Feliz e abençoada semana para todos. Para todos vocês que nos acompanham pelo Facebook, que nos acompanham aqui pela Cretina FM. Né? Voltamos ao meio-dia com o programa Buenas, o gauchão da Cretina FM. Isso. E todos vocês ficam agora com o programa Rádio Itália, o melhor programa italiano do Brasil. Nosso Tony Tyson, nosso querido Felício Moser. Hoje não sei se é o Vini ou o Gabão. O Vini já está aí, né? O Vini já chegou aí, já está fazendo o café, o Vini. Então tá bom, daqui a pouquinho o Vini aqui nas picapes. E um beijo grande, muito obrigado por essa parceria, por essa luz tão forte que é a presença de todos vocês. E quando o pensamento é uníssono no mais alto, nós abrimos uma clareira na psicosfera, recebemos luz. E essa luz se espalha por todos os cantinhos. Não tenhamos dúvida disso. Vamos cuidar com o que nós assistimos, né, com o que nós sentimos, vemos. Exatamente. Ali Beijo estamos. grande e até domingo que vem. E como nós estamos Cheios de alegria. Até a próxima. Vamos ouvir então uma musiquinha bem animada. E depois vamos para a Rádio Itália. Vamos lá. Qual é a música, Zeca? Uma música bem legal, vocês vão gostar. Juarez Bordim, bom dia. Agora fica... Juarez, muito bom dia. Ouve a musiquinha ali. Muito animada essa música. E ó, a letra muito legal. Nosso querido Sidney Carvalho, já na parte espiritual. Um beijo grande. Ele o chama Crística. Bom dia, Will. Bom dia. Deixa aí, camarada, falecimento. Não, acho que Raul Rolim, lá em Blumenau. Valeu, Raul. Pra toda a família, um beijo grande. Valeu, Juarez. Muito bom dia. Estamos encerrando assim mais um programa Aldeia Felicidade. Beijo grande. Tchau.